novamente. Eu me chamo Magna, sou monitora dessa mesa redonda, juntamente com a monitora Camila Teixeira. Sou estudante do oitavo período do curso de psicologia e vou iniciar minha audiodescrição. Sou uma mulher negra de cabelos castanhos, estou vestindo uma blusa na cor rosa, tenho olhos castanhos também, e atrás de mim tem uma parede branca. Fim da audiodescrição. Como Camila já sinalizou, iniciamos a gravação da chamada. Inicio aqui a apresentação dos proponentes da mesa. A proponente da mesa docência em contexto de pandemia, intervenções extensionistas do NEDEF, o FSM. A mesa é composta pela professora Nayana da Pieve Patias, que não pôde estar presente, e é composta também pelo membro Christian Nunes Rodrigues, que é graduando do curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria, é bolsista FIEX, é estagiário de Psicologia no Programa de Atendimento Especializado Municipal de Santa Maria. Ele é membro do Núcleo de Estudos em Contextos de Desenvolvimento Humano, Família e Escola, né, o NEDEF, e do Núcleo de Ações e Pesquisa em Saúde, o NAPS. E também a Helenise Abreu Coelho, que é psicóloga, graduada pela Faculdade MED. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal em Santa Maria, é bolsista CAPES, é membro do Núcleo de Estudos em Contextos de Desenvolvimento Humano, Família e Escola. Lembramos aqui que o tempo de fala de cada ministrante será de 20 minutos e, ao final, teremos 30 minutos para discussões com os participantes, tanto através aqui do chat, que vocês podem ir colocando aqui e, ao final, a gente traz as falas de vocês, ou também, ao final, podem levantar a mão, fazer uma lista, para que possam abrir o microfone e também trazer suas falas, né, opiniões ou questões. Lembramos também que será enviado o link com a lista de frequência ao longo do evento de hoje, né, pelo chat também, em algum momento. E gostaria de pedir vocês certa atenção para o protocolo de segurança, que é justamente que a comissão organizadora, por questões de segurança, né, pede para que o link das salas não seja enviado a terceiros. E em caso de alguma intercorrência que haja aqui na sala virtual, a chamada vai ser imediatamente suspensa, um novo link vai ser criado, imediatamente enviado a vocês, tá? Via Eventos, como foi enviado esse dia agora, e para os e-mails de todos os participantes, vocês e dos proponentes também, certo? Então, é necessário que vocês, tanto hoje quanto em alguma outra mesa redonda, lembre de efetuar o login com o e-mail cadastrado no momento da inscrição de vocês via Eventos. E, no mais, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, né, em nome da comissão organizadora, desejar mais um momento, né, um evento produtivo. E, a partir de agora, passo a fala para os ministrantes da atividade, Helenise Abreu ou Christian Nunes. Pessoal, então, boa tarde. Boa tarde a todos os que estão presentes. Eu sou Helenise, como a Magna já nos apresentou, né? Nós somos da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O NEDEF é o nosso grupo de pesquisa e a professora Nayana Patias, ela é a nossa orientadora, né, a coordenadora do grupo. Ela não pôde estar presente por questões de saúde, mas a ideia da nossa mesa, então, hoje, é apresentar algumas das ações extensionistas que a gente tem no NEDEF, voltadas aos professores, tendo em vista esse contexto de pandemia. Então, a gente desenvolveu algumas intervenções dentro de um projeto de extensão que nós estamos realizando nas escolas de Santa Maria e região. E aí a gente vai contar um pouquinho a respeito desse projeto, como é que ele surgiu, o respaldo teórico, né, enfim. E depois a gente fica aí, então, disponíveis para discussões, né, perguntas, comentários, enfim. Pode passar. Eu vou iniciar, Cris, e aí depois tu... Pode ser, daí tu vai iniciar a pergunta.
Não está aparecendo aqui para mim. Ainda está na página inicial, Magna. Tem como tu pôr em tela cheia? Para ficar maior. Então, Tá, então, pessoal, para vocês entenderem como é que surgiu esse trabalho, né, esse projeto, Docência em Contexto da Pandemia, esse trabalho que nós estamos propondo, então, né, que nós estamos apresentando, ele vem do nosso projeto de extensão, que é intitulado Trabalho e Saúde Mental dos Professores durante e após a Pandemia, que é um dos projetos de extensão, então, que a gente tem dentro do NEDEF. Como eu disse, o NEDEF é o nosso grupo de pesquisa, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria, que é o Núcleo de Estudos em Contexto de Desenvolvimento Humano, Família e Escola, e é coordenado, então, pela professora doutora Nayana Patias. A professora Nayana, ela faz parte do GT em Psicologia Escolar, da UFF, e ela desenvolve, então, pesquisas relacionadas a esse contexto da psicologia escolar e a questão da relação família-escola, principalmente com o desenvolvimento na adolescência. Pode passar. Esse projeto, ele surgiu, o nosso projeto de extensão, então, ele surgiu da minha pesquisa de dissertação de mestrado, na qual eu estou investigando as questões do trabalho remoto, agora na pandemia, e de saúde mental dos professores de educação básica aqui no Rio Grande do Sul. Essa minha pesquisa, ela tem inicialmente um delineamento quantitativo, então eu estou avaliando a questão das características do trabalho, como é que está essa questão do trabalho remoto, e a questão da saúde mental mais especificamente voltada para a síndrome de burnout. Ocorre que, fazendo as leituras, né, relacionadas à pesquisa, enfim, e no processo de coleta de dados, então, no contato com os docentes, a gente foi percebendo diversas demandas, assim, que vieram com esse contexto da pandemia e a questão do trabalho remoto, né? Porque num primeiro momento a gente pensa assim, teve a questão do trabalho ir para dentro de casa, né? Então, desse teletrabalho, que foi compulsório, sem um preparo prévio. Teve a questão de que houve, assim, uma crise no processo de escolarização que sempre foi presencial e aí agora passou a ser remoto, muito intermediado por tecnologias, né? Por dispositivos eletrônicos. E aí tem toda uma questão também de que os professores não é só uma questão de adaptação, né, a tecnologia, ou enfim. A gente tem que pensar que é todo um processo pedagógico que precisa se reorganizar para passar para esse contexto remoto. E aí nem sempre online, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem ainda uma realidade de algumas escolas que preparavam blocos de materiais e enviavam materiais impressos aos alunos. Então, foram uma série de modificações assim, que foram acontecendo, e aí a gente foi percebendo que os professores estavam relatando bastante impactos na sua saúde mental, assim, né, relacionado ao trabalho. Você consegue passar, que não está aparecendo para mim? O anterior, eu acho. No anterior. Aí, agora sim. Eu estava falando disso e estava lá no outro. Mas, enfim. E aí, então, a gente começou... E aí, eu inquieta, assim, pensando até como uma forma de dar uma devolutiva para esses professores, assim, né, relacionado à minha pesquisa, a gente pensou, então, em desenvolver um projeto de extensão no qual a gente pudesse ter um contato mais direto com esses professores, no qual a gente pudesse oferecer um espaço de fala, mas não algo pronto que nós levássemos, né, como uma intervenção pronta da psicologia,
mas algo que a gente conseguisse construir de forma coletiva e junto com eles, a partir das demandas que eles têm dentro desse contexto, a partir daquilo que eles vêm enfrentando. E aí, então, a gente elaborou esse projeto de extensão, a partir dessas demandas que foram surgindo, no qual a gente realiza algumas rodas de conversa nas escolas. A gente agora, recentemente, fez uma parceria com a Secretaria de Educação da cidade de Santa Maria, né? Que essas rodas de conversa, elas estão acontecendo ainda de forma online, tendo em vista que nós estamos ainda em ensino remoto. E a ideia, assim, é que a gente consiga, mesmo que agora na pandemia, como a gente não... O que a gente gostaria era de entrar no espaço da escola, de fazer um mapeamento, de verificar quais são, né, as reais necessidades, enfim, né, como é que é o contexto da escola. Então, nesse momento, como a gente está de forma remota, a gente pensou em elaborar ações, então, nas quais a gente conseguisse entrar em contato com esses professores. Então, a gente elaborou essas rodas de conversa a partir de toda a literatura, né, de tudo que a literatura vem relatando, que são impactos na saúde mental dos professores. E aí, essas rodas de conversas, elas abordam principalmente 3 questões principais, assim. E são ações que a gente está revendo o tempo inteiro a partir do contato que a gente tem com esses docentes. Porque na medida em que nós vamos conversando com eles, eles vão nos trazendo, enfim, né, as suas demandas, as angústias, coisas que eles estão vivenciando, e a gente sempre vai tentando construir juntos alternativas de enfrentamento, né? De forma geral, nesse primeiro momento, a ideia é a gente oferecer um espaço que seja de promoção da saúde mental mesmo, que a gente consiga, que eles possam falar, que eles possam conversar sobre o que está acontecendo nesse momento, né? Sobre todas essas mudanças, sobre todas essas dificuldades que se apresentaram. E aí, como é que acontece esse projeto? Tu quer falar agora, Cris, ou quer que eu continue? Tanto faz. Pode seguir, eu falo depois. Tá. Então, assim, como é que acontecem essas ações, né? Então, a partir de um contato inicial, nós entramos em contato com algumas escolas, inicialmente algumas escolas que nós já tínhamos contato por outras ações extensionistas do NEDEF. E aí essas rodas de conversa, elas têm o intuito, então, da gente, inicialmente, promover um espaço, assim, de acolhimento, de escuta, de compartilhamento de experiências e de tentar construir junto alternativas de enfrentamento dentro desse contexto, né? E aí, a partir do que a literatura vem relatando, a partir do que a gente vem conversando nesse contato com os docentes, a gente vai elaborando, então, algumas questões. Até o momento, a gente já realizou algumas rodas de conversa em algumas escolas, e essas rodas, elas são estruturadas principalmente em 3 eixos principais, assim, que são o que eles mais vêm nos relatando, que são a questão, então, da conciliação desse trabalho remoto, né, que foi para dentro de casa. Então, como é que a gente gerencia tudo isso, trabalhar em casa, ali, junto com os familiares, com os filhos. Os professores relatam muito algumas dificuldades relacionadas a isso, porque também tem filhos que estão em aulas remotas, que precisam de auxílio. Outra questão é a adaptação pedagógica mesmo, porque a gente, no primeiro momento, a gente acha que a dificuldade de lidar com a tecnologia, mas na verdade é muito mais do que isso. A gente precisa pensar que uma aula, da forma como a gente tem hoje, né, no nosso sistema educacional, ela apenas foi transposta para esse espaço. Só que né, a exposição às telas, a forma de avaliação, tudo isso precisa ser revisto, né? A gente não pode, a própria avaliação, assim, a gente precisa entender qual é o contexto dos alunos, qual é o contexto da comunidade em que a escola está inserida. Então, saber quais são essas dificuldades. Então, a gente tenta auxiliar nesse sentido, assim, de ir junto com eles, construindo alternativas que possam auxiliar no enfrentamento dessas questões. Uma outra questão também que tem sido muito abordada agora é a questão da volta, né, desse ensino
que estava remoto para o ensino presencial de forma híbrida. Então, os professores, eles, pelo menos aqui no Sul, né, eles continuam dando aula remota e dando aula presencial. E essa volta dessa aula presencial, ela não é como era a escola antes. Ela mudou, então, assim, tem toda uma outra questão de adaptação. Tem a questão do receio que os alunos não estão vacinados, tem a questão de como é que eu vou manter o distanciamento social na escola, né, por questão de saúde mesmo. Tem a questão, assim, alguns professores relatam pra gente, assim, nossa, a gente prepara um plano de aula, que bom, de uma série para outra, acabou o ano passado, muitos não conhecem os alunos, né? Principalmente quando a gente está falando ali de alunos de ensino fundamental, de anos finais do ensino fundamental, né? Que muda, que vai mudando, assim, as matérias, enfim, os professores, as disciplinas. E aí eles dizem, a gente prepara uma aula, mas aí a gente chega lá na escola e a gente se dá conta que a gente não conhece o aluno. E aí a gente não pode dar aquela aula, a gente precisa primeiro conhecer, conversar, saber como é que ele está, porque também a situação de isolamento dos alunos, do distanciamento do que aconteceu, né, em casa, ela vai, vou dizer assim, ela vai parar lá na escola, né, eles chegam querendo contar o que aconteceu, como é que estava, e aí os professores, eles precisam também ter essa sensibilidade, assim, né, de receber essas demandas, de acolher essas demandas, de entender que talvez naquele momento passar o conteúdo pedagógico, não, né, o pedagógico ali, não seja o mais adequado, mas talvez sentar, escutar, conversar, ver como é que os alunos estão vivenciando esse momento. Então, todas essas questões são questões que a gente tenta, que a gente trabalha, assim, nessas rodas e que a gente tenta auxiliar. E uma coisa bem legal também que a gente sempre tenta pensar, assim, apesar de todo o contexto diverso, e aí é bem importante dizer que eu não conheço, né, a realidade de outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente já vem, a questão da educação, ela já vem há muito tempo, assim, enfrentando uma série de dificuldades por uma questão de parcelamento de salários que se arrasta já há anos, a própria questão do desprestígio, da falta de reconhecimento, assim. Os professores, eles já vêm lidando com uma série de questões, assim, difíceis relacionadas a esse contexto. E aí foi como se esse contexto da pandemia, ele escancarasse, assim, todas essas dificuldades e ainda acrescentasse mais algumas, né? Então, uma das coisas que a gente também tenta, enfim, trabalhar e construir coletivamente, assim, com eles, são tentar entender o que deu certo, que ferramentas que foram utilizadas, quais os recursos que eles utilizaram, que conseguiram auxiliar nesse contexto, o que eles podem levar, né, podem continuar fazendo, o que tem dado certo, assim, e tentar ir construindo essas alternativas junto com eles, assim. Então, até o momento tem sido bem legal, assim. A nossa ideia inicial, na verdade, era nós nos inserirmos no contexto da escola e realizar esse trabalho junto com os professores sob a ação de grupos, assim. Então, fazer esses encontros de forma mais estruturada e contínua. Só que a gente entendeu que, como a gente está nesse contexto de pandemia, as aulas estão remotas, talvez a gente chegasse, assim, a gente chegasse, assim, nas escolas, sem ter um contato prévio, sem ter esse mapeamento, enfim, talvez não fosse, não que eles não fossem nos receber, mas tem um receio, né, já tem um receio, assim, por desconhecimento mesmo da psicologia escolar e do trabalho do psicólogo, do que nós iríamos, né, oferecer. Até é bem engraçado que às vezes a gente faz, quando a gente vai na escola, a gente conversa com os professores, eles dizem assim, porque agora a gente está só reclamando porque vocês abriram esse espaço aqui para a gente reclamar. Agora a gente vai fazer uma terapia coletiva. E aí até a gente explicar que a ideia, né, não é, que não é essa ênfase, né, não é a ideia de fazer uma terapia coletiva, é a ideia de escutar, é a ideia de acolher, mas é a ideia da gente pensar junto e construir junto o que a gente pode fazer, como é que a gente pode auxiliar diante desse contexto, né? Então, a ideia das rodas, né, a ideia do projeto, ela surgiu, assim, com esse intuito. Aí a gente já tem uma escola, que foi a primeira escola que a gente realizou essa roda de conversa, que ela nos contatou, eles gostaram, e aí nessa escola a gente vai promover esses grupos, assim, então, que é uma escola onde a gente vai se inserir de forma mais contínua, assim, e vai tentando acompanhar, né, o trabalho dos professores, como é que tem sido esse processo de retorno, e aí fazer esses encontros, assim, em formato de grupo, de forma mais contínua.
mas as nossas rodas de conversa, elas seguem. Agora a gente fez uma parceria bem importante com a Secretaria de Educação, então o projeto ele tem sido divulgado via SMED também, e as escolas a gente tem tido um bom aceite, assim, eu acho que é um momento que os professores, eles relatam muito, assim, que é um momento em que eles precisavam dessa escuta, assim, porque a gente escuta todo mundo, né, sobre a volta às aulas, sobre como é que tem que ser. Fala o médico, fala o psicólogo, fala a família, e os professores vão ficando, assim, né, e eles que são as pessoas que estão ali. Então, agora, tem o ensino remoto, tem o ensino híbrido, tem isso, tem aquilo, tem questões hierárquicas, porque são do governo, enfim, né, que eles precisam aceitar, que eles precisam adotar, e aí isso muitas vezes vem de uma hora para outra. Então, tem sido um contexto bem adverso, e a nossa ideia com esse projeto é tentar auxiliar nisso. Como eu disse, a base teórica, assim, que a gente utilizou para formular esse projeto foram, então, alguns que a literatura vem relatando, né, dentro da psicologia escolar, como muitos artigos da área da educação, e o que a literatura vem relatando, assim, como quais foram os principais desafios, e como é que a gente, enquanto psicologia escolar, pode auxiliar e intervir nesse contexto, assim, junto aos docentes, né, como é que a gente pode tentar construir esse trabalho coletivo, mas não levar a algo, assim, uma intervenção, a gente vai lá e a gente vai oferecer, mas que venha deles, assim, que eles se sintam inseridos nesse processo e que a gente consiga auxiliar. Então, é mais ou menos isso. Agora eu vou deixar a palavra com o Cris, senão eu vou falar todo o trabalho. Boa tarde, pessoal. Como a Magna já me apresentou, meu nome é Christian, né? Sou aqui de Santa Maria também, do UFSM. Bem feliz de estar aqui com vocês hoje de tarde. E vou tentar falar alguma coisinha, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar logo, bem no início do trabalho, a Helenise falou sobre que esse projeto surgiu da pesquisa dela, da dissertação de mestrado, né? E à medida que ela foi colhendo os dados para a dissertação, foi se notando, então, essa demanda, né, de saúde dos professores mesmo, né? E queria só, assim, fazer esse apontamento rápido, enquanto amante da pesquisa, assim, do quanto nós temos essa responsabilidade com aquilo que a gente levanta de demanda, né? Porque fomos ali coletando os dados para a dissertação da Helenise, percebendo quantos professores talvez precisassem desse acolhimento, dessa escuta, e paramos para pensar enquanto grupo de como poderíamos contribuir para a saúde desses professores, né? Então eu acho que os dados são sim necessários para que a pesquisa ela aconteça, né? E para que a nossa querida Helenise seja uma mestre em psicologia, mas o que a gente faz com a demanda que a gente levanta, né? E que surge no decorrer da pesquisa, né? E eu acho que é importante para nós, enquanto pesquisadores, que a gente se responsabilize por aquilo que aparece, né? Na jornada, assim, de que quando estamos pesquisando, assim, é um compromisso ético, né, e social, assim, que a gente consiga, de alguma forma, contribuir para esse processo de saúde, assim, né? Só queria deixar, assim, esse apontamento, né? Eles vinha falando dos grupos, então, né, e os artigos vêm trazendo muito essa questão do grupo e das rodas como um espaço onde os professores conseguem, então, obter, né, e ter uma escuta mútua, um processo de sensibilização com a queixa do outro, né, e de integração, assim, aonde facilita muito esse processo de saúde deles, né, onde eu consigo perceber que o meu colega professor está passando por algo que eu também passo na minha casa, né, então muitos professores tiveram que adequar o espaço do lar com o espaço do trabalho, mas o professor em casa também é mãe, também é pai, então tem as crianças em volta, né, que também são alunos, e aí o professor está aprendendo a mexer na tecnologia ali para dar a sua aula, e precisa também ver a aula do filho, então tudo se misturou dentro de casa, né? E aí esse espaço do grupo ou da roda de conversa, onde eu consigo ali perceber que o meu colega também está passando por algo parecido,
possibilita aí um espaço, né, e uma rede de apoio que é muito importante nesse momento, assim, né? Questões também de como, ao compartilhar, né, dessas experiências, tanto positivas quanto negativas, das situações impostas pela pandemia, os professores acabam ressignificando algumas coisas, né, como a Elenise falou anteriormente, sobre perceber o que foi bom, o que não foi bom, né, e esse se dar conta do que foi bom ou não foi bom, proporciona um ressignificar, né, esses processos que acontecem. E isso acaba gerando uma mudança de comportamento dos professores, né? O que auxilia também no processo de saúde, né? Que não podemos mudar a situação da pandemia, né? Infelizmente não podemos, mas talvez possamos, né? Aí mudar a forma como que enfrentamos essa situação, né? Que a gente vem vivendo, assim. Então, isso tem acontecido muito, né? Nos grupos. Também a pensar novas práticas, né? Então, de pensar novas ações e ações que potencializem essas novas práticas dentro da escola, né? Necessidades de profissionais da psicologia no contexto escolar, e eu acho que aqui a gente entra em uma discussão gigantesca, né? E profissionais da psicologia dentro da escola que realmente estejam instrumentalizados, né, e implicados com o fazer do psicólogo dentro da escola, né, entendendo que o psicólogo na escola não faz clínica, né, que o psicólogo na escola aí precisa ter um olhar corporativo, coletivo, grupal, talvez um pouquinho organizacional, né, mas entender dos processos que acontecem dentro da escola, né, e um olhar histórico, social, crítico, né. Então, o psicólogo dentro da escola é muito lindo e almejamos isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul agora essa lei vem andando um pouco, mas existe essa preocupação de como que vai ser esse fazer dentro da escola, né? Então, a necessidade e a urgência desse profissional na escola também implica que esse profissional esteja capacitado para exercer, né, essa ciência dentro do ambiente escolar, assim. A importância, né, das intervenções voltadas aos professores, né, aos docentes, de se ter esse olhar assim para quem ensina, né, e o professor, principalmente professor de escola, tem assim aquela coisa de cuidar do aluno, né, e enfim, eu trabalho aqui em Santa Maria na rede de educação, no estágio, e em reunião de equipe semana passada as professoras estavam falando bem assim: na escola a gente junta dinheiro e dá comida para o aluno, a gente tira do nosso bolso e dá para o aluno, né? Então eu acho que é importante também que a gente se tenha esse olhar para quem dá tanto para nós, né? Lá na escola, pelo menos, né? Na graduação a gente sabe que a coisa muda de figura um pouquinho. E esse compromisso da psicologia escolar na articulação de ações para minimizar os impactos provocados pela pandemia da Covid-19. Então, a pandemia que acabou aí chegando sem ninguém convidar, né, causou muita crise, assim, seja na saúde, seja na educação, enfim, né, e acho que precisamos aí estar implicados mesmo com o fazer da psicologia, promovendo esse espaço de saúde, né, para os professores ou para os alunos, né. Esse projeto do NEDEF em específico trabalha com os professores, então de perceber, assim, as demandas que são levantadas e como que eles têm se sentido, pensado, enfim, né. Fazendo aí essa articulação e tentando aí auxiliá-los, né, nesse processo, assim. Eu acho que é um pouco disso, assim, não sei se a gente já pode vir para perguntas agora ou não, se alguém quer falar alguma coisa. A gente agradece aí pela atenção de todo mundo, deixamos os nossos contatos ali no e-mail, né? A gente espera também ter contribuído aí com a nossa experiência, não é um trabalho teórico, né? Eu e a Elenise entramos nas mesas de manhã, ficamos desesperados, mas realmente a gente queria compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência prática com o projeto de extensão aqui em Santa Maria, né? Que a gente vem aí tentando promover, né, saúde para os professores, né, em meio a essa situação da pandemia, assim. Então a gente fica disponível se alguém quiser fazer alguma pergunta de como tem sido as rodas, ou como a gente tem se organizado, ou alguma contribuição, enfim,
né? E a gente agradece aí pela atenção de vocês e é isso. Então, pessoal, como o Christian falou, agora fiquem à vontade para participar, para perguntar, para questionar. Agora é o momento do debate. E também quem não quiser se sentir à vontade de ligar o áudio, pode falar pelo chat também, fiquem à vontade. O pessoal está cansado, né, do turno da manhã, foi bem exaustivo. E continua o evento, amanhã vai ter mais. Pessoal, quem não tiver sentindo à vontade, como Camila disse, coloca aqui no chat que a gente traz as contribuições de vocês, alguma fala. Quem não se sentir à vontade para fazer uma pergunta, pode colocar alguma sugestão, ideia, alguma contribuição, pessoal. No mais, eu já gostaria de iniciar agradecendo, né? Agradecendo a todos que prestaram atenção, agradecendo ao Christian, a Helenise, né? Em nome de toda a comissão, né, gente? Também a proponente que não pôde estar hoje, felizmente, né? A Nayana. Né? Agradecer em nome da comissão, né, por essa coordenação, pela mediação que eu vi hoje, né, nesse momento tão oportuno, de tanta contribuição, né, tanta relevância, e principalmente para os dias atuais, né, que a gente enfrenta tanto retrocesso, enfrenta esses desafios imensos proporcionados pela pandemia, né, e como é importante pensar não apenas como era a psicologia, né, antigamente, mas hoje de forma mais holística mesmo, pensar também o profissional, né, porque se a gente olha algumas leis, né, como a LDB, a gente fica um pouco reflexivo, né, mas esse momento eu acredito que ele foi de bastante contribuição positiva, né, e essas discussões, essas questões que vocês estão trazendo, que esses estudos de vocês aí em Santa Maria, eles são bastante felizes, né, lúcidos, e promovem essas reflexões muito construtivas. Eu acredito que tenha, não sei como é que vocês trouxeram algum tipo de feedback para os professores, né, desse trabalho, como é que está sendo e como é que vocês conseguem captar algum feedback dos professores nesse sentido, dessas rodas, como é que vocês fazem isso? A gente sempre, quando a gente planejou, né, esse projeto, enfim, assim, a ideia é que que eles possam fazer uma avaliação, assim, dessas ações, desses encontros, como é que eles sentiram, o que eles perceberam, se tem alguma outra coisa que eles gostariam, né, de explorar mais, ou enfim. Até o momento, o que eles sempre nos falam, assim, é que esses espaços, que assim, esses espaços, eles têm sido muito benéficos no sentido de que, assim, a gente está vivendo um contexto que ele é bem difícil, e dentro das escolas, assim, às vezes, os professores não param, né?
não tá trabalhando, mas tá respondendo, não tá trabalhando, dando aula, mas tá respondendo o WhatsApp do aluno, tá falando com a família, tá em reunião com não sei quem, é a direção. Então, eles nos colocam muito que eles não têm esse momento em que eles param e refletem e pensam sobre o que está acontecendo e como é que está. Teve uma das professoras das escolas que a gente teve contato, ela disse assim, às vezes eu tô louca para fazer xixi, mas aí eu não vou no banheiro porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu fico aqui fazendo, e eu esqueço que eu preciso ir no banheiro. E aí, quando a gente tem esse momento que a gente para e conversa, que a gente se dá conta da aceleração que a gente está e do tanto de coisa que está acontecendo, a gente consegue respirar, assim, e retomar o fôlego. Então, inicialmente, a gente tem percebido que, principalmente nesse sentido, assim, dessa parada, desse momento de reflexão e de repensar, assim, também, né? Eu vi que tem uma pergunta que eu já vou aproveitar e já vou responder, da questão das estratégias de enfrentamento. Uma coisa que eles sempre nos falam muito, assim, é a respeito do quanto que ter uma equipe dentro da escola, e aí eu falo equipe pedagógica como um todo, assim, né, professores, gestores, enfim, o quanto que ter uma equipe unida e uma equipe que se ajuda, o quanto que isso tem sido benéfico, assim, porque daí eles conseguem compartilhar experiências, eles conseguem, olha, hoje eu utilizei uma ferramenta nova, um recurso novo. Então, assim, um dia tem um que não está muito bem, que não está muito legal, né, enfim, por conta de todo o contexto. E eles conseguem fazer esse processo de se ajudar, assim, de se manterem unidos e em prol de tentar fazer com que a educação continue, né? Porque, como a gente fala, as escolas fecharam, mas a educação nunca parou. Embora as pessoas achem o contrário, o trabalho dos professores, ele sempre continua. Outra coisa que eles falam muito é sobre a questão de que antes houve uma resistência, né, dessa transposição da escola presencial para esse espaço online ou para o remoto, né, que não necessariamente se usa as ferramentas, mas que também o quanto que, de outra forma, isso também ajudou, assim, teve um professor que comentou com a gente assim, eu sou professor de História, de Geografia, e aí quando eu tenho que falar sobre um país, eu abro o Google ali e levo os meus alunos lá nesse país. São coisas que a gente não conseguia fazer ali no espaço da sala de aula, então agora facilitou. Tem uma professora também de artes que ela disse assim, na aula, às vezes, as atividades que eu dava para os adolescentes viravam um aviãozinho. Agora, com a função da internet, eles me enviam as atividades. Eu recebo essas atividades. Então, assim, é justamente isso, assim, é a gente tentar pegar esse contexto que a gente tem, nunca minimizar o sofrimento ou, né, achar que enfim, minimizar as dificuldades, mas ver o que a gente pode fazer diante disso, como é que a gente pode auxiliar o aluno dentro disso, melhorar esse processo de ensino dentro disso, a partir desse contexto que a gente tem, e também pensando na questão do professor, né, do docente, da saúde do professor, né, de que esse profissional, ele também, a gente sabe que os professores já vêm, né, de um processo de adoecimento, assim, há muito tempo. Então, o quanto que é importante a gente também prestar esse olhar, assim, mais atento, para que eles consigam dar continuidade e manter, né, apesar de todo esse contexto de loucura, assim, que a gente está vivendo. Agora, há uns meses atrás, eu estive numa escola presencial, vou conversar com a diretora e com a vice-diretora, que é essa escola onde a gente vai fazer os grupos. Aí a gente se encontrou, porque eles já voltaram, né, com o ensino híbrido, então fui no espaço da escola, conversei com os professores, e aí a gente, né, explicamos, enfim, sobre os grupos, os professores já tinham participado do primeiro momento das aulas de conversa, e aí nós conversamos com eles, assim, então, novamente, para tentar ver o que eles estavam vivenciando agora, né, com esse retorno, quais eram as demandas que eles tinham, o que eles estavam percebendo, e aí, a partir disso, então, a gente também vai elaborar essas ações agora para dar início a essas atividades com os professores mais contínuas no espaço dessa escola, assim.
que era a nossa ideia inicial. Mas é mais ou menos isso. Eu só queria complementar a fala da Elise, não sei se eu posso. Respondendo a Ana também, mas só para complementar, assim, que a maioria dessas estratégias de enfrentamento, elas surgem quando acontece o se dar conta de algo, assim, sabe? Bem terapêutico mesmo, né? No sentido de que eu estava num grupo com profs, quando eu era estagiário de uma escola no último semestre, e ela estava bem difícil para ela a questão de dar conta das aulas online e os filhos, né, em volta e tal, mas ela também percebeu que ela estava mais tempo com os filhos dela, e isso era muito bom, né? Então, a Helenise já deu esse exemplo também, mas de que aprenderam, né, a manusear, a operacionalizar ali as questões das tecnologias, né, a usar plataformas de ensino, enfim. Então, por mais que sejam períodos bem complicados, assim, na questão da docência, houve também alguns marcos significativos, assim, né? E quando eles se dão conta disso, nos grupos ou nas rodas, isso causa aí uma certa... uma coragem, assim, ou uma dose de esperança, assim, sabe? Mas que auxilia eles nesse processo de enfrentar, assim, e de perceber de que não tá tudo ruim, sabe? De que não tá tudo perdido, assim, né? Então, e de perceber e como é possível se transformar, né, em meio às dificuldades que vão aparecendo em função da pandemia, né? Mas esses processos, assim, vão acontecendo ao longo das Na véspera trocas, de uma reunião. das Posso falar trocas agora? e dos compartilhamentos, assim, durante os grupos, né? Mas bem subjetivo de cada professor, assim, né? E vão ajudando uns aos outros, enfim. Né? Perdão, gente, minha mãe chegou aqui. Então, gente, eu achei bem interessante, né? Tudo que vocês trouxeram, bem rico. E não sei se mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Eu gostaria novamente de agradecer a vocês. A gente tem mais um tempinho, na verdade, né? Quem quiser falar mais alguma coisa, fazer mais alguma questão. Mas eu gostaria de agradecer novamente, vocês foram excelentes. Fizeram que a gente provocaram muito, né, esse pensamento de autorreflexão da prática mesmo. A gente pensar a prática do profissional docente, né, a prática crítica, como vocês trouxeram, né, a psicologia crítica, a psicologia que considera o contexto histórico, cultural e os sujeitos, né, nesse processo, como agentes construtores desse processo. Não só o estudante, não só os demais profissionais, mas todos num conjunto, né, de forma colaborativa e de forma coletiva, como vocês trouxeram, e eu acho isso muito, muito rico, gente, assim. Só agradecer mesmo, foi excelente, excelente. Quer falar alguma coisa, Camila? Vou perguntar para saber se todo mundo conseguiu acessar a lista de frequências, se todo mundo assinou direitinho, né, para ficar bem organizado. Caso não tenham passado partido, estou enviando de novo. E como o Maria está falando, né, a gente ainda tem mais tempo. Né, nós temos duas pessoas sensacionais aqui, como a Maria disse. Adorei que eles estão de parabéns pela apresentação e pelo trabalho realizado, pelo impacto, pela diferença que vocês geram, né, na vida dessas pessoas através disso. E fiquem à vontade, né, para participar mais, para colocar suas dúvidas. E aí, enfim. Eu só vou complementar o que a Magna estava falando sobre essa questão da gente pensar, né, professores, assim, porque eu acho que, e aí mais como mais como um comentário, assim, e talvez até um desabafo, mas o quanto é desafiador a gente pensar, a gente tentar, assim, agora, se inserir nesses espaços
da escola nesse momento de pandemia, assim, né? Nesse momento que a gente está vivendo essa questão do distanciamento, que essas aulas estão, né, no contexto remoto, enfim. E também pensar que essa escola, agora, embora ela já esteja retornando, mas ela mudou, né? Então, o quanto que a gente tem que levar em consideração todas essas questões, assim, na nossa prática, né, e no dia a dia mesmo, assim. O quanto que vão vir muitas questões, né, muitas demandas da pandemia. A gente sabe que a escola é um contexto, assim, né, um dos mais importantes contextos de socialização. E o quanto que e como é que a pandemia mudou, assim, esse espaço e essas relações, né, enfim, um processo né, que sempre foi presencial e que agora ficou remoto e agora vai voltar com adaptações. Quanto é desafiador, assim, eu acho, a gente pensar nessas questões, assim, enquanto profissionais, né, e tentar auxiliar, assim, nesse contexto. E é como o Christian, estou lembrando aqui que o Christian falou, né? Para além de contribuir para o trabalho da Helenise, para além dessa questão da extensão, né, de vocês, mas também tem uma função social tudo isso, e dá para perceber, gente, dá para perceber, e eu acho que vocês poderiam fazer mais parte de mais mesas redondas nesses dias, porque eu acho que, inclusive, combinando com professores, trazendo esse trabalho para os professores da região, aqui também da região da Paraíba, gente, eu acho que precisa de mais compreensões nesse sentido, assim, desse trabalho de reflexão, de consideração do profissional docente, porque eu também trabalho em escola e eu percebo que eles se sentem muito desconsiderados, sabe, negligenciados nesse sentido, não só emocional, porque o psicólogo escolar não é especificamente tratado, como vocês bem trouxeram, né, questões de funcionais relacionadas à emoção, mas em si também, né, como vocês bem trouxeram, e eu acho que isso é importante demais, e negligenciar isso, eu acho que também corrobora para o retrocesso que a gente tanto vê, não é? Enfim, vocês são show. Muito obrigada mesmo. Em nome de todos aqui, os caladinhos também. E no início, assim, foi bem difícil, a gente falar, no início, assim, foi bem difícil a gente, assim, no início, quando a gente propôs o projeto, foi bem difícil a gente desconstruir essa ideia, assim, porque quando a gente, né, propôs o projeto, as rodas de conversa, que a gente queria, então, né, fazer um momento no qual a gente pudesse conversar com os professores, ver como é que eles estavam vivenciando esse momento, enfim, né, fazer um espaço de promoção da saúde mental. Eles se colocavam, assim, numa postura de como se a gente fosse lá fazer uma palestra, sabe? Como se a gente fosse fazer uma fala, ou como se a gente fosse dizer, ai, mas eu tô me sentindo assim, o que eu faço? Porque eu acho que ainda tem muito arraigado essa coisa, né, de que a gente tá lá para remediar, ou que a gente vai para a escola e vai ficar numa salinha, e aí lá as demandas chegam pra gente, a gente vai resolvendo, né? Tem muito essa, assim, eu não sei como é que acredito que talvez a realidade de vocês aí na Paraíba seja um pouco diferente, porque vocês têm, inclusive, concursos, se não me engano, né, para inserção de psicólogo na escola. Aqui a gente não tem. Aqui só tem psicólogos, quase que de forma unânime, assim, em escolas privadas. Então, assim, desconstruir essa imagem, entender que esse não é o propósito, que a gente não está ali, né, para isso, que não tem desajuste, não tem, é uma coisa de uma construção, da gente tentar entender o que está acontecendo juntos, tentar construir alternativas coletivas, tentar entender, né, esse aluno a partir do contexto, mas tentar também olhar para esse professor, ver o que ele está vivendo. Então, assim, é bem... Agora já está mais fácil, assim, porque eles, né, já entenderam qual que é o nosso objetivo, né, o que a gente quer fazer ali. Mas no início era muito assim, essa coisa de, tinha algumas escolas que diziam, tá, mas o que vocês precisam? Como se fosse depois que a gente fez essa parceria com a SMER, né, como se fosse, assim, uma coisa que vem de lá, né, vocês têm que fazer, uma formação de saúde mental. E a ideia não é essa, assim, né, mas no início a gente percebeu muito isso, assim.
Christian ia falar. A Poliana tá perguntando da Prof. Nayana. A Prof. Nayana não pôde estar presente, infelizmente, por questões de saúde. Eu acho que o que a Helenise trouxe agora e você antes, Magna, me fazem voltar na questão da formação do profissional para trabalhar na escola mesmo, sabe? Do profissional da psicologia. Porque quando a gente chega na escola e a escola não entende o trabalho do psicólogo dentro da escola, né? Então, se nós, enquanto profissionais, também não soubermos, vira um carnaval, assim. Então, do quanto a gente precisa estar instrumentalizado e carregado de teoria, assim, sabe? Para desempenhar essa função do psicólogo dentro da escola, né? E de entender como que é a prática, de ler, né? De saber o que está fazendo, assim. Eu costumo ser um pouco chato em relação a essas coisas, assim, né? Porque é complicado a gente chegar num ambiente escolar que temos pouquinho, eu não sei como é que é a grade de vocês, o currículo de vocês aí na Paraíba, né? No Rio Grande do Sul, nós temos muito pouco de psicologia escolar nas grades do curso de psicologia. Seja em universidades públicas, seja no ensino privado, nós temos 2, 3 disciplinas de psicologia escolar. Perdão. 2, 3 disciplinas de psicologia escolar no currículo, ou algumas de aprendizagem, sabe? Bem pouco, assim. Então, quando sai da graduação, e a maioria das graduações ainda muito voltada para questões de saúde, ou de uma clínica, né, elitizada e privada, a gente chega lá na escola sem muito saber o que fazer, assim, né? Então, da importância de que se tem a escola como uma escolha, né, de aí um desempenhar da função do psicólogo, que se faça isso carregado, né, de teoria e de embasamento técnico, né, para que seja eficaz e que promova a saúde dentro da escola, né, e entender aí que não vamos lá atender de forma clínica, né? Mas trabalhar com todos os atores da escola de forma coletiva, pensando em estratégias, né? E disparando aí reflexões significativas, né? Mas não o centro, assim, né? Como talvez fôssemos, né? Em algum outro espaço, assim, né? Não sei também se eu me fiz entender, mas mais ou menos isso, assim, sabe? De quem são os psicólogos que estão indo para a escola, né? Então, agora que esse concurso aqui no Rio Grande do Sul está chegando cada vez mais perto, e isso é um questionamento que quase sempre a gente faz nos nossos encontros do NEDEF, né? Principalmente eu. Então, quem são os psicólogos que estão chegando lá, né? Ou como eu vou chegar na escola, né? E eu acho que isso é bem importante a gente pensar enquanto graduandos, assim, né? Ou pós-graduandos, né? Que fazer vai ser o nosso dentro da escola, né? E é exatamente isso. Grandes reflexões. E caso alguém tenha mais alguma contribuição, Paulina também, fique à vontade para contribuir, se você se sentir à vontade, se quiser participar, porque ainda temos tempo, né? Então, fiquem livres, sintam-se em casa. Eu penso que a gente não precisa, né, ficar esperando o tempo esgotar, não é, Camila? Não é, pessoal? Christian, Denise. Exato. Então, de fato, é isso. A gente agradece pela de vocês, a disponibilidade de vocês. Foi sensacional. Que bom que vai ficar tudo bem gravado, para depois a gente rever e ter acesso. Vai ser ótimo. Eu estou ainda iniciando, entendendo exatamente sobre a psicologia escolar e com certeza vai me ajudar muito no entendimento não só da disciplina, mas na atuação profissional. Então, estou muito grata por estar aqui, por participar desse momento. Reforço, né? Eu vou de novo, sou do motivador.
responda direitinho o formulário. Se sim, fiquem à vontade para fazer esse descanso, né? Caso tenha uma próxima palestra, agora às 4 horas. Também peço desculpas em nome da comissão a respeito do problema com os links, que de fato, se a vencer, deu algum bug aí, a gente ainda não entendeu o que aconteceu. Não sei se todo mundo conseguiu receber os links, né? Mas já está tudo bem informado no nosso Instagram. E é isso. Mais alguma coisa, Magna? Só faço minhas as palavras de Camila, né? Eu ainda vou estagiar nessa área também, não, como o Christian trouxe aqui, não é tão diferente, tá, Christian? Aqui na Paraíba, na UFPB, a gente tem não tantas disciplinas como gostaríamos, né? Tem um pouquinho mais que antes, né, nesse novo PPP, mas não tantas assim. Bem parecido com o que você trouxe, eu acho que uma de aprendizagem e duas de educacional. E as optativas, é o que temos. Então, a gente tem que procurar. Então, no próximo período é que eu vou começar a estagiar, estou bem ansiosa. Como vai ser esse meu primeiro contato? Eu trabalho em escola, mas não como psicóloga, não tem nada a ver. Eu sou gestora, então, assim, enfim. Mas eu tô bem grata, viu? Bem grata, e vocês quiserem podem ir se despedindo e contribuíram já bastante para a nossa formação aqui, em nome de algumas pessoas aqui da turma, né? De todos, né? Quem já se formou, que está aqui participando, assistindo, está contribuindo também para a formação continuada, com certeza. Então, assim, só gratidão, viu, a vocês dois. Gratidão mesmo. A gente agradece pela atenção de todo mundo, né? Em nome do NEDEF também. Obrigado pela atenção e pela contribuição de vocês também. Um bom estágio, Magna, no próximo período para você. Eu acredito que vai ser bem lindo, assim. Eu nunca queria ir para a escola, não era o estágio que eu pensava, jamais. E foi bem grata, assim, a surpresa de me apaixonar depois pela psicologia escolar. Então, desejo para ti aí um bom estágio, para Camila quando chegar também, caso vá para esse mundo louco da psicologia escolar também. E obrigado, pessoal, aí por esse momento, e desejo um bom resto de evento para todo mundo aí, muito bom. Mas calma só um pouquinho, vamos tirar uma foto. Tu pode colocar o slide de novo. A gente precisa registrar essa foto. Gente, aproveitando, então, eu também agradeço muito. Ontem eu participei de um curso, hoje de manhã eu também participei de uma mesa. O evento está incrível, aproveito para parabenizar vocês, assim como a Camila, eu também agora estou engatinhando, considero que eu estou engatinhando, assim, nessa área da psicologia escolar, principalmente quando a gente fala dessa perspectiva mais crítica, assim, mais institucional. Estou me apropriando disso agora no mestrado, né, que eu tive contato com a professora Nayana, que trabalha bastante com essa área, e é tão bom quando a gente tem, né, então, eu sei que aí na UFB vocês têm também a professora Fabio, tão bom quando a gente tem uma referência, assim, que a gente consegue, que vai nos aproximando, que vai facilitando, assim, a nossa prática, e principalmente nessa perspectiva crítica, assim, nessa perspectiva institucional, nessa perspectiva coletiva. Eu acho que isso facilita muito, assim, o nosso trabalho, né, como psicólogos, e o nosso percurso na graduação, assim. Então, também estou me inserindo nessa área, mas sempre gostei muito de trabalhar com professores, e já tinha feito outros trabalhos com professores na graduação também, mas nunca dessa forma, assim. Então, eu também agradeço pela oportunidade, e mais uma vez eu parabenizo vocês, porque tem sido muito rico, assim, eu tenho aprendido muito. Ontem eu assisti um curso que eu tinha vontade de sair fazendo tudo que ela disse, assim, porque, enfim, né, foi muito legal mesmo. Então, muito obrigada. Era isso, gente. Vamos tirar uma foto. Tira, Cris. Tiro, peraí. Tá. Vamos tirar a foto que a gente tem que mostrar serviço. Todo mundo, quem tá com a câmera ligada, dá um sorriso aí. 1, 2, 3. Vamos ver se deu certo. Só um minuto, pessoal. Aí, só mais uma que a outra não deu certo. 1, 2, 3. Aí, vamos ver.
Aí foi. Mandei para ti, Helenise. Tá, então tá, gente, Bom, muito obrigada. obrigado, Bom resto pessoal. do evento. Até A mais, foi um gente que prazer. agradece. Marca no Instagram, hein? Tá bom. Pode deixar. Tchau, tchauzinho. Tchau, tchau. Abraço. Eu vou cancelar a gravação, tá?